Aulas Podcast, uma realização da Escola com Rádio. Gente, então vamos lá. A comissão do Milton são toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Empresas como reservas, multinacionais, da zona. Gente, essa aula de hoje eu preparei muito vendo todos os conteúdos que vocês fizeram aí de prática, principalmente com relação à voz. Vi que há uma necessidade de vocês entenderem um pouco mais como é que funciona a voz no telejornalismo ou mesmo no rádio. Então eu preparei esse conteúdo aqui muito mais para antecipar um pouco do que a fono vai dizer para vocês. Na verdade, a fono vai dizer para vocês como é que funciona o aparelho, o aparelho vocal, o fono, né? Ela tem todas lá as questões técnicas. E eu aqui preparei um material de antecipação muito, porque vocês já vão precisar de um pouco dessas técnicas, né, de narração principalmente, para entregar essas práticas, tá? Mas uma coisa não vai inviabilizar a outra. Espero que a gente seja bem assertivo nesse material, tá bom? Nesse conteúdo aqui também. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Peguem aí papel e caneta, vocês vão precisar anotar muita coisa, tá? E a gente vai exercitar algumas coisas aqui também com relação a essa narração de reportagem, narração de... Enfim, a gente vai apresentar um pouco dessa dinâmica, dessas necessidades que a voz tem na narração das reportagens, na locução, enfim. É mais ou menos nesse sentido, tá bom? Gente, vamos lá. Sim. Todas essas mentorias que a gente tem conversado aqui, elas são muito ligadas ao telejornalismo. Eu puxo muito das coisas que a gente fala para o rádio também, porque eu sei que tem pessoas aqui que já tá no rádio, enfim, tem um pé muito mais forte no rádio do que na televisão, tá? Mas determinadas coisas servem para a linguagem do rádio, outras são muito mais específicas do telejornalismo, tá? Então, essas mentorias de telejornalismo, né, que a gente vai ter agora especificamente, muito focada na apresentação de programa, né, de telejornal, vamos dizer assim, eu resolvi antecipar 2 aulas para que vocês tenham mais subsídios, mais informações, mais técnicas, para que na hora de chegar na apresentação do programa de TV ou de telejornalismo, vocês se deem melhor. Então, o que estava previsto no meu primeiro calendário com vocês? Era uma aula de apresentação de programa de TV. E aí eu vi que durante o processo, e isso é normal, vi que a gente precisava aprofundar outros conteúdos para que vocês chegassem muito melhor na apresentação de programa. O que são essas aulas? O que a gente vai ver hoje, tá? Muito mais pautado nisso que eu falei para vocês. Dessa necessidade com relação a vozes, né? Enfim, vi que tem muita dúvida. Então, e vi que tem muito, enfim, mitos aí, alguns vícios, né? Então a gente preparou essa aula especificamente que não estava no roteiro para a gente fazer esse adiantamento aí de informações para que vocês sejam mais proativos e mais assertivos quando a gente for fazer as avaliações da última aula. Quando vocês forem produzir o trabalho para que a gente avalie da forma que a gente vem avaliando o trabalho da terceira aula. Essas aulas, elas estão plenamente conectadas uma com a outra, tá? Talvez se a gente falhar com essa daqui, você vai perder a conexão o fio da meada da aula 2, tá bom? Então, as 3 aulas, elas são muito importantes para que vocês tenham essa percepção inteira, combinado? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A gente vai ver narração da notícia. É muito importante que a gente entenda como é que a gente usa a voz e qual a linguagem que a gente tem que usar, principalmente no telejornalismo,
para narrar notícia. Mas narração vai muito além do texto. Então não é só a gente entender o texto, escrever o texto e falar. Vai muito além do texto e da fala, tá? Vamos ver alguns erros e vícios da narração que geralmente acontece, tá? Preparação antes da narração, o que a gente precisa preparar, tá? Cuidados com a voz, então eu vou falar de umas coisas muito mais abertas do cotidiano, do senso comum, baseado no que a Virgínia vem dando de aula aqui na escola já há algum tempo, mas eu vou falar de coisas muito mais pontuais. Vou fazer uma sequência ali pontual de algumas coisas que eu acredito que são importantes, tá bom? Postura e locução. Então, Adinael, fica muito ligado nessa questão aqui, é bem interessante, tem alguns pontos que eu vou trazer também para a gente conversar. Postura vocal, que é diferente de postura e locução, tá? E vamos fazer alguns exercícios práticos. Então, a aula de hoje, ela está nessa linha aqui de raciocínio. Ela é uma aula muito para que a gente trabalhe a narração, tá? Ok? Mas vamos lá. Antes de começar tudo isso, aí na próxima aula, eu não preciso nem falar, né? Mas o que vai ter na próxima aula? Vou reforçar aqui, tá? O maior problema da gente fazer a apresentação de programa de TV é a dificuldade que a gente tem de olhar para a câmera. E isso tem muito a ver com a timidez das pessoas. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai falar da aula seguinte, do dia 30, é justamente como é que a gente vence essa timidez, tá? E aí a gente vai falar de uma coisa muito legal nessa segunda aula também, que são os tipos de vozes usadas no telejornalismo. Trago vários vídeos, vários exemplos de apresentadores nacionais e locais, para a gente dar uma estudada e ver como é que eles desenvolvem essa voz, esses tipos de vozes usadas no telejornalismo. Vamos ajustar um pouquinho da linguagem com relação à TV. Vamos falar de improviso, que é muito importante na televisão, principalmente, quem está apresentando o programa. Vamos falar de linguagem verbal e não verbal, que é uma coisa muito importante para quem apresenta programa de TV e para quem é repórter também. Linguagem verbal, comunicação verbal e não verbal, elas definem um pouco, elas interferem diretamente na linguagem, na mensagem que a gente quer passar na televisão. Então, também é uma coisa muito legal. A gente vai falar um pouco de postura e de imagem, certo? Vamos falar sobre roupas, muito importante falar sobre roupa também, principalmente no telejornalismo, embora eu tenha algumas, como é que eu digo? Eu sou muito assim mundano, sabe? Sou muito assim meio que hippie, né? Não acho que as roupas deveriam definir as pessoas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, as roupas definem muito o que a gente é. E aí a gente vai trazer, inclusive, conceitos científicos do quanto a roupa define os seus resultados, não só na televisão, principalmente na televisão, mas não só na televisão também, tá? E aí a gente vai falar dos elementos jornalísticos, e aí a gente já entra um pouquinho no trabalho que vocês vão fazer, né, os elementos jornalísticos da apresentação, o que eu preciso saber de jornalismo para apresentar um programa. Quais são os elementos que compõem isso? A gente fala e vai bater muito nisso, e aí eu dou dicas de apresentação, a gente faz alguns exercícios, né, práticos aqui, como a gente vai fazer o de hoje, e já passo o trabalho para que na terceira aula a gente avalie esse conteúdo. Aí a gente vem, vocês montam o material, a gente solta o material aqui e a gente faz esse processo de avaliação na terceira aula. Deixa eu então falar de uma outra coisa que eu acho que é super importante. Iraído, você tem falado de muitas coisas nesses últimos meses, eu tenho assistido muito conteúdo, vi muito vídeo aula, já está enchendo o saco. Onde é mesmo que eu vou chegar com essas videoaulas? Onde é que eu estou no meio desse processo de ser um comunicador profissional? O que eu estou fazendo agora? Como é que eu comecei? Qual é meu final? Então, eu estava aqui sentado, ouvindo uma música, e preparei aqui um roteiro que é bem simples, que eu acho que dá para dar uma ideia, né? Eu quero localizar vocês. Onde é que vocês estão hoje e onde é que vocês podem chegar, tá bom? Isso é um resumo do curso inteiro, da formação inteira de vocês, certo? Um resumão aqui. Primeiro ponto que a gente começa, com todas essas aulas que vocês assistem, a gente quer trabalhar muito esses fundamentos da comunicação. Os fundamentos da comunicação, né, tem muito a ver com ética, com uma série de aulas que vocês têm disponíveis, mas tem muito a ver também com esses pilares, que eu considero pilares da comunicação.
que são coisas que existem, que se não existisse, não existiria comunicação. Então, se a gente perguntasse assim, o que existe, o que é necessário para existir comunicação em massa como a gente tem hoje? A gente precisa de mercado. Sem o mercado, não existiria comunicação. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de tecnologia. Público. Se não tiver público, ninguém compra. A gente precisa entender contextos e ter contextos para ter comunicação. A gente precisa ter conteúdo. A gente precisa ter habilidades. E a gente precisa entender dos meios de comunicação. E a gente precisa saber, principalmente, eu acho que hoje, principalmente, saber onde é que está o dinheiro na comunicação, tá? Esse conteúdo, ele está muito diluído lá na plataforma. Tem várias aulas que falam sobre alguns desses aspectos, ok? Está muito diluído. Mas o que eu queria que vocês assistissem? Tem uma aula que chama Os 7 Pilares da Comunicação. Assistam essa aula que eu aprofundo, assistam de novo, se já tiverem assistido, assistam de novo, que eu aprofundo um pouco mais o que a gente precisa saber sobre o mercado, tá? O que a gente precisa saber sobre esses itens que compõem esses pilares da comunicação. Então, isso aqui é muito importante. É muito importante. Se a gente não estuda isso aqui, o que a gente vai ser? A gente vai ser um apertador de botão se a gente estudar esses 2 itens aqui, que são os mais importantes, né? Mas se a gente estudar só esses 2 itens aqui, a gente aprende a apertar botão muito bem, certo? Apertar botão é muito fácil, você nem precisaria estar aqui. Agora, quando você junta todos esses elementos que estão aqui, tá? Junto com esses apertar de botão, você se transforma em outro tipo de profissional, tá bom? Então, onde é que vocês estão? Especificamente, onde é que vocês estão? Né? Eu falo aqui de comunicação e habilidades por meio, então vocês têm aulas lá sobre rádio e TV, certo? Então, vocês têm várias aulas sobre rádio e TV, ok? E estamos trabalhando ainda em mais aulas para vocês terem mais conteúdo, tá bom? O outro item é sobre jornalismo. E onde é que vocês estão? Vocês estão nessa parte do jornalismo, tá bom? Nessa parte do jornalismo. E aí, especificamente, onde é que vocês estão no jornalismo? A gente passou por todo esse processo aqui, né? De texto, pauta, produção. Passamos por entrevista, né? E agora, recentemente a gente passou por reportagem. A gente não passou ainda por esses 2 itens, tá? Eu sempre deixo esses 2 itens e vocês terão aulas paralelas sobre isso, sobre gravação e edição, porque a gente está decidindo como é que vai ser essa aula ainda. Se a gente puder fazer com o professor, com o Santiago, que é um baita de um editor e cinegrafista, ao vivo, né? Presencial, a gente vai fazer com as pessoas daqui e vamos gravar esse conteúdo para disponibilizar também na plataforma. Então, a gente está decidindo. Mas esses 2 conteúdos aqui, gravação e edição, eu deixo por último. Por que eu deixo por último? Porque, na verdade, quando você sabe do texto, da pauta, produção, entrevista e apresentação, você vai saber muito melhor, talvez, como é que se localiza essa gravação e essa edição. Tá bom? Então, onde é que nós estamos? Nós demos um salto aqui de gravação e de edição. Embora tenha algumas coisas que eu falo sobre gravação, mas muito pontual, eu quero mostrar algumas coisas na prática, né, de enquadramento, algumas coisas e tal, mas hoje nós estamos em apresentação, certo? Então a gente está aqui. Para aprender tudo isso aqui, né, a gente precisa botar tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, até a gente construir um conhecimento amplo de tudo isso aqui que a gente precisa aprender para ser um comunicador profissional, tá? Bem, o que a gente tem muito no mercado, gente? A gente tem muitos comunicadores que são bons, primeiro, porque eles sabem que eles têm repertório. Muitos comunicadores são bons porque eles têm repertório. E o que é repertório? Repertório é você conhecer sobre todos e qualquer tipo de assunto. Você não precisa ser especialista. Mas se alguém fala de gastronomia, você tem um mínimo de conhecimento. E isso, quando você for fazer uma matéria sobre gastronomia, né? Sobre sobre alimentação saudável, você tem um conteúdo. Repertório. Então, o repertório é uma questão complementar, mas ao mesmo tempo que ele é complementar, ele é fundamental
para você aplicar nas técnicas de comunicação, certo? Ok? Então, o que faz diferente um comunicador bom no mercado? É que ele entenda um pouco sobre os fundamentos, que ele tenha a técnica, as habilidades certas de tudo isso aqui que eu falei, tá? E aqui é o miolo do curso, é o grosso do curso, tá? E que ele tenha complementos fundamentais, que são repertórios. Conhecer sobre assuntos diversos do cotidiano, tá? E o que faz esses comunicadores serem muito bons? Treino. Não tem a menor condição e possibilidade de que, se você souber os fundamentos da comunicação e souber as técnicas de comunicação, mas se não praticar, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então, assim, aqui eu dou muitos exercícios para que vocês repitam esses exercícios. Então, repetir os exercícios é o que vai te tornar melhor. A gente já falou isso várias vezes, tá bom? Mas é importante repetir. Importante repetir e vocês repetir os exercícios que vocês já têm por aí. Combinado? Entenderam aqui onde é que vocês estão? Que é cada tijolinho. Minha apresentação a gente dividiu em vários tijolinhos também, 3 tijolinhos. Tranquilo? O primeiro trabalho que a gente vai fazer hoje aqui, a gente está falando de narração. Então, narração tem tudo a ver com a voz. E um dos grandes problemas que eu acho que é mais comum em todos vocês é a dicção. Acho que a dicção boa, ela te traz uma voz boa, junto com um repertório, com conteúdo, com informações, com conhecimento, né, com saber conteúdos. Essa junção disso tudo te dá uma coisa muito melhor e te dá uma dicção com certeza muito melhor, te dá segurança muito melhor para poder falar, tá bom? Então, nós vamos começar essa aula de hoje um pouco diferente, tá bom? Ok? Então, eu espero que vocês estejam totalmente desinibidos para essa prática que a gente vai fazer agora. Olhem para o lado, se tiver alguém do lado, diga o seguinte: olha, não se preocupe que aqui é apenas um exercício, eu não estou ficando louco, tá bom? Ou louca, tá? Se tiver alguém do lado aí de vocês, certo? E é um exercício que eu faço muitas vezes, né? Minha dicção também não é essas coisas, mas quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente fica melhor na dicção. E como eu disse de novo, acho que um grande problema aí é essa questão da dicção para dar ritmo à voz e a narração correta dos textos que a gente escreve, tá bom? Vocês estão preparados para esse exercício? Se sentem, fiquem bem confortáveis, tá? E eu vou passar aqui o exercício. Pronto. Como é que vai funcionar o exercício aqui, tá? Eu quero que vocês indiquem, desde os dias que a gente está conversando agora nessas mentorias, a pessoa que tem a dicção mais boa desse grupo. Quero que vocês indiquem ela. Digam aí quem é. Sobe a hashtag. Quem é? A Joelma. A Joelma. Tem mais? Tem mais? Joelma. Joelma. Eita, meu Deus do céu. Tudo Joelma? Tem gente aí com a voz boa também, hein, gente? Estou tentando sair. Ok? Tem mais alguém? Joelma, então? Então vamos fazer o exercício, a primeira rodada do exercício com a Joelma. Tá bom? Joelma, você tá aí comigo? Tá aqui com a gente? Joelma? Vanilson também, Vanilson. Vanilson também tem uma dicção boa, tá? Mas tudo bem. Joelma tá aqui, né? Joelma tá aqui? Ou a Joelma já desligou? Tá aí não, Joelma. Não foge não da raia. Fugiu ela. Joelma. Eu acho que ela tá procurando um lugar para não passar vergonha. Era não, minha gente, eu não estava conseguindo era ligar o microfone, porque estava na tela do professor, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo que vocês subiram aí. Eu queria dizer também que o Ian tem a voz boa, o Patrício, deixa eu acender a luz para ficar aqui longe do povo. A Yara também. Tem um monte de gente aqui com a voz boa, eu acho. É verdade. Mas você foi escolhida. Aqui é um processo democrático, né? Então a gente respeita a democracia, né? Então, por democracia pura, a gente tem que respeitar e você foi a escolhida. Joelma, qual é o exercício? Tá?
Você tá vendo aí as letrinhas? Tô. Tá. Então, eu quero que você faça 2 vezes cada uma dessas frases, cada uma dessas letrinhas aí. E vamos prestar atenção quem tá aqui desse lado, como é que é feito, tá bom? Ok? Então a Joelma vai fazer 2 vezes. Professor, ó, é para fazer 2 vezes assim. Bra, dra, gra, assim? E, não, pode ser. 2 vezes em tiriço, cada uma delas, né? Isso, pode ser, né? Então vamos Pode lá. ser. Bra, dra, gra, bre, dre, gre, bri, dri, gri, bro, dro, gro, bru, dru, gru, bru, dru, gru, bro, dro, gro, bro, dro, gro, bri, dri, gri, bre, dre, gre, bre, de, gre, ó o trava-língua, bre, dre, gre, bra, dra, gra, bra, dra, gra. Tudo bem. E a outra coluna? Bradla, gra, bredle, gre, bridli, gri, brodlo, gro, brudlu, gru, brudlu, gru, lurudlu, gru, brodlo, gro, bridli, gri, bredle, gre, bradla, gra. Esse é mais difícil. Muito bem. Então vamos lá. Agora, obrigado, Joelma. Qual é a pessoa a pessoa que mais acha que precisa melhorar a dicção, se acuse, sem a gente usar o processo democrático que a gente tem aqui, tá bom? E o processo democrático que tem aqui é assim, ó. É você. Então, se acuse. Aquele que acha que precisa melhorar a dicção. Eu. Opa, Eu falo, também, professor. Eu falo muito gente- rápido, eu sou da extrema do Ceará e a gente fala ligeiro, parece que eu tento me controlar, mas aí não dá, a voz sai rápido. Então eu ouvi a Jane e ouvi o Patrício no finalzinho ali, né? Então Isso, vamos também lá. tem uma dificuldade também. Então, Jane, qual é o exercício? Faz só pra gente ouvir uma vez, tá? Faz só a primeira coluna. Só a primeira coluna. Certo. Bra, dra, gra. Bre, dre, gre. Bri, dri, gri. Bro, dro, gro. Bru, dru, gru. Muito bem. Ok. Faz mais uma vez, Jane. Agora mais rápido. Certo. Bra, dra, gra. Bre, dre, gre. Bri, dri, gri. Bro, dro, gro. Bru, dru, gru. Ok. Patrício, segunda coluna. Uma vez. Vamos lá. Eita, professor. Problema mais difícil, né? Vamos lá, respirar aqui. Bradlagra, bradlegre, bridgli, brodlogro, brudglu. Aí, tá vendo? Muito bem. Mais uma vez, agora mais rápido. Bradlagra, bradlegre, bridgli, brodlogro, brudglu. Trava a língua nossa. Agora o que a gente... Boa, Patrícia. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer como um coro. Todo mundo vai ligar o microfone aí. E nós todos vamos fazer devagarinho. Todo mundo fazendo, tá bom? Vamos lá, Ian? Sei que você tem uma voz boa, dicção boa, Yara também. Então todo mundo vai fazer... Todo mundo juntinho ali, vai fazer todo mundo, de uma vez só. Então, eu vou contar de 1 até 3 e a gente começa pela coluna 1, tá bom? Ok? É. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos para a coluna 2. Vamos para a coluna 2. Eita, professor. Olha, Godó mesmo, só se for. É um trava-língua mesmo, viu? vamos lá. Trava-língua nossa, isso aqui. Voz é treino, tá bom? Voz é treino, tá?
a Virgínia vai trazer muito trava-língua para vocês, tá? E aqui no final também já tem um conteúdo que eu vou passar amanhã ou depois, não sei. Eu vou pegar mais algum conteúdo para vocês fazerem trava-língua. E aí aqui... Pode fechar o microfone? Peraí, gente. Vamos lá. Tá bom. Tá? Depois vocês refazem aí. Então desliguem o microfone, tá? Então deixa eu explicar. Voz, dicção é treino. É treino, tá bom? E aí desse exercício tem duas percepções, né? Primeiro é o seguinte... Se você não treinar, você vai ter a dicção que você tem, tá? Então precisa treinar mesmo, tá? Tem vários exercícios, né? Esses exercícios que eu estou passando aqui, eles são apenas exercícios preparativos para o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Que é narração e tal, e para introduzir um pouco desse conteúdo. Mas tem uma outra coisa aqui que tem muito a ver com a comunicação, tá? A comunicação, ela precisa de uma conexão com o outro. Toda vez que a gente junta um bocado de gente para fazer, uma pessoa para fazer uma fala, ou falar todo mundo junto ao mesmo tempo, dificilmente a gente vai se entender. Na comunicação também acontecem esses ruídos, tá? Vocês observem que quando a gente fez o exercício todo mundo junto, né? Teve ali várias linguagens, línguas soltas, enfim, e um descompasso nesse processo. Comunicação tem que ter um compasso, tá? E na nossa narração, precisa ter um compasso muito firme, precisa ter uma firmeza de cada palavra, de cada sílaba, de cada letra, de cada frase, de cada período, que seja bem organizado. Então, esse exercício também te dá uma certa segurança na hora de falar, por exemplo, palavras difíceis. Eu peguei algumas palavras da Ucrânia, né? A gente está na guerra da Ucrânia, e o quanto as palavras da Ucrânia, quer dizer, a linguagem da Ucrânia, enfim, palavras são realmente difíceis e tem muito trava-língua, né? Então, e eu estava vendo que alguns jornalistas, inclusive muito bons, eles têm uma técnica para poder pronunciar essas palavras para que não erre, tá? Então, qual é o exercício que eu quero que vocês levem para casa hoje? Que vocês procurem notícias de repórteres ou de apresentadores que falem palavras a respeito da guerra ou de outros assuntos também, que tenham palavras difíceis, tá bom? E aí, observem que eles têm uma cadência de pronunciar de maneira mais calma, lenta, sílaba por sílaba da palavra. Ele vai, de certa maneira, respirando e olhando com muita atenção cada sílaba da palavra para poder entregar. Então eu quero que vocês façam esse exercício. Tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é o seguinte: peguem na internet ou em qualquer outro lugar o máximo de palavras difíceis, tipo paralelepípedo, tá? Maracujá, sei lá, líquido, enfim, palavras difíceis, tá? E listem isso e comecem a pronunciar, tá? Esses dois exercícios com certeza vão fazer vocês melhorarem muito na dicção e na segurança de pronunciamento de palavras. Tá bom? Quando eu digo fazer o exercício, é para fazer o exercício. Por quê? Porque um dia vocês vão precisar, certo? Ok? E vão melhorar muito do que vocês têm me pedido aí. Como é que eu melhoro minha voz? Fazendo, trabalhando, treinando. Não tem jeito. Combinado? Então, foi apenas uma passagem rápida para a gente entrar um pouco nessa questão da narração da notícia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Além dessas anotações que vocês já fizeram, comecem a anotar tudo agora, porque o bicho vai pegar agora. Professor, naquele exercício que o senhor pediu para a gente fazer, de pegar uma entrevista, para transcrever, ouvir, gravar com sua voz, a minha que eu coloquei lá aí nas tarefinhas, tem uma que é justamente sobre isso, que ela está falando da África do Sul, né, da comunidade branca da África do Sul, que é minoria e tal, aquela coisa toda. E lá tem palavras bem difíceis, só que quando os jornalistas, né, os âncoras do programa falam os nomes difíceis, eles pronunciam de uma forma. Quando
o outro vai para o campo mesmo, né? O repórter vai para o campo mesmo, ele fala de uma outra forma. Eu fiz até umas observações lá. Ele fala de uma outra forma e as palavras dele não casam muito bem, fica sem concordância no texto dele, né? Então, quando eu transcrevi da minha forma, como eu falei a reportagem, eu tirei muita coisa do que ele falava, que eu achei muitas palavras erradas, sem concordância, tentei transferir para a minha fala, como se eu fosse falar aquela reportagem. Então, eu vi muito isso dessas palavras. O jornalista, o âncora, ele faz isso aí, ele faz essa divisão silábica e a palavra sai limpa. Mas quando o repórter do campo foi para lá, eu vi que ficou meio sujo a palavra e a gente não consegue entender muito bem a pronúncia. Tem toda uma questão de postura vocal, de tipos de narração, né, dentro de cada um dos segmentos. Uma reportagem que está no campo tem um contexto diferente. Você tem ali mais gente, tem um outro ambiente. Uma apresentação de um programa, que é o caso, o âncora, que está no estúdio, tem um outro contexto, tem uma facilidade maior. Não sei se é nessa aula, mas acho que se não for nessa, na próxima, a gente vai falar um pouquinho desses tipos de narração. Não sei se é aqui, eu acho que é aqui, tá? Então, vamos começar aqui. Então, a gente fez um exercício, a gente precisa treinar, não tem jeito, precisa treinar, não tem jeito. Isso eu não consigo colocar na cabeça de vocês e nem dar essa habilidade para vocês, tá? O que eu posso dar são esses exercícios que eu faço comigo, muitas vezes, e que eu oriento muita gente a fazer quando tem problema de dicção, tá? Mas, o que é importante a gente fazer boa narração das reportagens e dos programas que a gente vai apresentar? Porque, na verdade, quanto mais limpa for a comunicação, mais entendível vai ser essa comunicação. Mais clara, mais eficiente vai ter esse feedback da comunicação. E tem algumas coisas que eu vou listar aqui, eu espero que vocês anotem isso, que são técnicas de como a gente deve escrever o texto com os símbolos adequados para que a gente, na hora de fazer essa narração, fique muito melhor, tá? Que nos dê um parâmetro, tá? Então, o que eu vou falar agora nesse primeiro momento, e é importante vocês notarem, tá? São os símbolos que nos ajudam a fazer boas narrações, a estruturar o nosso texto com símbolos, né? Com sinais que deixam a nossa narração mais fácil da gente fazer ela e ser mais efetiva, tá bom? Então, qual é o primeiro símbolo que a gente usa no telejornalismo, ou mesmo no rádio, mas principalmente no telejornalismo? São as aspas. Para que servem as aspas quando a gente escreve um texto num TP? Alguém pode me dizer? Um texto para ser narrado. Para que servem as aspas? Para marcar citação de falas de pessoas. Para marcar a fala da pessoa. Muito bem, marcar a fala da pessoa. Mais do que isso, Ian, é enfatizar as palavras da fonte, né? Enfatizar a palavra da fonte. Então, a gente marca com aspas. Está escrevendo o texto, quer ter uma frase de alguém? Você marca com aspas, tá bom? Segundo, colchetes. Para que serve o colchetes? Nesses sinais, para que a gente faça uma narração melhor. Para que serve o colchete? O colchete, olha só, indica uma explicação que você faz ou separação, né, de um comentário ou uma reflexão, certo? Mas seu uso é mais restrito a um texto mais didático, mais filosófico, mais científico no jornalismo, tá? Então, quando você está lá falando, por exemplo, de uma notícia científica, os colchetes, alguém sabe o que é colchete, né? Colchete, tranquilo? Tá todo mundo bem? O colchete serve para a gente fazer uma reflexão, tá? A respeito daquele contexto, daquele assunto. Então, o colchete, ele é uma espécie de elemento, de sinal, para que a gente seja mais didático a respeito daquele conteúdo. Seja um comentário ou uma reflexão em cima daquele conteúdo. Então, colchetes, ok? Tranquilo? Quando você quer refletir mais sobre o assunto, você abre um colchete no teu texto e coloca lá esse conteúdo. Ok? 2 pontos. Para que serve o 2 pontos na narração? Como é que ajuda o 2 pontos na narração? O 2 pontos, ele claramente indica a introdução de palavras, de enumeração, de expressões,
de falas de personagens, por exemplo, ou frases com a finalidade de esclarecer ali algum conteúdo que pode ser listado, entende? Então, 2 pontos também é um símbolo, é um sinal que a gente usa no texto do telejornalismo para nos ajudar a listar alguma coisa. Em resumo, seria mais ou menos isso, listar alguma coisa, certo? Ok? Vamos lá. Parêntese. Parêntese. Quando é que a gente usa o parêntese? Para que serve o parêntese no texto do telejornalismo? O parêntese indica uma explicação ou uma separação do comentário diferente um pouco do colchetes. Do colchetes, eu faço uma explicação mais reflexiva, mais aprofundada. No parêntese, eu coloco uma coisa mais pontual, tá? É uma explicação mais sucinta. Então, a gente usa também no nosso texto o parêntese para nos ajudar a indicar essas explicações mais curtas. Exemplo aqui que eu me lembre, uma ordem. Então, você quer dar uma ordem, você coloca lá dentro do parêntese, tá? Você quer falar de um espanto que você teve, ou seja, um sentimento que você teve, você coloca entre parênteses. Uma surpresa, um desejo diante daquele contexto que você está falando, você coloca isso dentro do parênteses. Tá bom? Ok? Até aqui tá tudo bem? Estou indo rápido? Estou indo devagar? Tá tranquilo? Muito bem. Então vamos continuar. Interrogação. É óbvio, né? A gente usa a interrogação no final das frases interrogativas. Diretas, principalmente as frases interrogativas diretas, geralmente indicando uma dúvida, tá? Então, a gente usa sempre para fazer perguntas ou dúvidas que você tem a respeito dos assuntos. A gente usa a interrogação também no texto narrativo. O texto narrativo que vai para o TP, ele tem esses elementos também. Por isso que é importante a gente começar a narração para entender os elementos que a gente usa, para melhorar a nossa narração. Se a gente fala só de narração por si só, sem ter a ideia dos símbolos, dos sinais, a gente vai ter dificuldades na hora de fazer os textos, tá bom? Então, interrogação interroga, né? Pergunta, tem dúvida. Ponto e vírgula. Acho que ponto e vírgula, a gente sabe que na linguagem portuguesa é a continuação, né? Você dá ali um ponto e vírgula, uma certa pausa e continua, né? É uma pausa um pouco maior do que a vírgula em si, tá? Ponto e vírgula, você dá uma pausa, mas é um pouco maior, certo? Ponto final. Ponto final tem que dar ali 2 segundos, 1 segundo, dependendo do tempo que você tem, para as pessoas refletirem. Geralmente, o que acontece? Esse é um dos erros que acontece muito. A pessoa não faz a pontuação no texto. Então, a tua narração ela não vai ser efetiva e nem vai ter uma conexão com as pessoas que vão ouvir a sua mensagem, a sua narração, tá? Esse talvez seja o principal problema de quem escreve texto para televisão e que não se aprofundou, que não usa esses elementos, esses sinais, para fazer um texto melhor. Então, o ponto é ponto final. Quando a gente faz um ponto final, a gente deixa a pessoa refletir um pouco sobre aquilo que a gente disse, fechando aquele período, aquela frase ou aquele pensamento. Ponto final, respira um pouquinho, deixa a pessoa interpretar aquilo, porque aí é onde há a conexão com a pessoa, certo? O ponto final, ele é um elemento que nos ajuda muito a fazer esse processo de conexão, tá? Travessão. O que é o travessão? O travessão indica a fala de um personagem. A gente já sabe disso, né? Toda vez que tiver uma pessoa falando no teu texto, você coloca lá o travessão. Por que isso é bom? Se tem um travessão e dentro desse travessão você tem lá uma aspas, que é uma frase da pessoa, isso te ajuda a duas coisas. Primeiro, indica que é uma pessoa que está falando e as aspas em si indica que você tem que fazer uma ênfase naquela frase. Porque aquela frase que foi dita, ela precisa dessa ênfase, tá bom? Vírgula. Quando é que a gente usa a vírgula, né? A vírgula é apenas para separar os elementos, né? Para que você consiga respirar no texto. Existem um uso da vírgula, né? E dessa pontuação toda que eu estou falando na língua normal, no português normal, na gramática normal, mas esses elementos todos que eu estou falando aqui, que a gente usa na construção do texto narrativo,
ou seja, no texto de narração do telejornalismo, eles são muito usados de acordo com a minha necessidade, com o meu diafragma, com a minha respiração. Então eu posso colocar vírgula se aquilo fica melhor para eu falar aquele texto, entende? Então, esses elementos, esses sinais aqui, podem ser adaptados à sua necessidade também. Aqui a gente não precisa seguir a norma culta do português. A gente tem que adaptar isso aqui, fazendo-se entender que esses sinais são importantes, que vão me ajudar a fazer uma narração mais precisa, mais efetiva para passar a mensagem. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza. Então já entendemos aqui um pouquinho como é que funciona os sinais. Os sinais são muito importantes. Bem, entendi quais são os sinais, entendi que eu tenho que fazer os treinamentos de dicção, tem uma série de coisas, mas como que a gente pode aplicar isso, de certa maneira, nas práticas, tá bom? Então, deixa eu pensar aqui em algumas coisas que a gente possa aplicar isso, tá? Numa narração, efetivamente, de notícia. Então, se a gente vai fazer uma narração de notícia de economia, a voz tem que ser sóbria, explicativa, com presença de graves, gerando meios de credibilidade para a gente. Entende? Se eu vou dar uma informação sobre economia, a voz tem que ser sóbria. Joelma, agora me ajuda dizendo a seguinte frase. O dólar caiu nos últimos 3 meses. Espera aí, deixa eu construir uma frase direita aqui, que o dólar caindo é ruim para mim, gente, porque eu recebo em dólar algumas coisas. Mas vamos lá. Fale do combustível. Ah, não, é de economia, né? Pode ser do combustível? Não. Pode ser do combustível, porque tem a ver com a economia. Então, bola aí o textinho rapidinho. Voz sóbria, explicativa, com presença de graves. Vamos lá? Deixa eu ver aqui um texto, professor. Nessas horas, sendo improviso, a gente vai. O combustível em Teresina pode diminuir em até 70 centavos por conta do ICMS. É mais ou menos isso, professor? Mais ou menos isso. E aí, Joelma, talvez ênfase naquelas conexões que a gente quer fazer com o nosso ouvinte, tá? Então, um texto de economia, na hora que eu escrevo ele e vou narrar ele, é uma oportunidade de utilizar voz sóbria para poder fazer essa conexão também com as pessoas. E aquilo que eu destaco com uma tonalidade maior, com os graves maior, é aquilo que eu quero que a pessoa preste mais atenção. Sim. É mais ou menos como se fosse você escrever um texto e colocar uma parte daquele texto em negrito, tá? Aquele negrito é onde eu quero chamar a atenção das pessoas. E aí eu vou usar aqui da técnica do Vanilson, não sei se o Vanilson trabalha com jornalismo policial, né, com notícia policial, mas o Vanilson vai falar uma notícia policial com as dicas que eu vou dar aqui. Por que um jornalismo policial, né, não policial escrachado, não assim os policiais que eu não posso nem dizer, mas tem uns programas por aí que são muito escrachados, né? A gente não sabe se diferencia se é jornalismo, se é entretenimento, se é outra coisa, tá? Mas o que tem que ter uma notícia policial, tá? Uma notícia policial séria. Voz sóbria também, descritiva, não é explicativa, descritiva, com presença dos graves, gerando mais serenidade. Afinal de contas, é uma notícia policial. Então, eu estou aqui com o meu amigo Vanilson, que vai dar uma notícia para nós, policial. Vanilson, papoca aí, é no improviso mesmo. Professor, eu estou aqui meio a meio aqui numa reunião aqui, mas eu estou acompanhando a aula. Se eu só repita bem o que é que o senhor quer que eu faça, que eu saia bem aqui rapidinho. Você vai dar uma notícia policial agora com uma voz sóbria, descritiva, tá? Com presenças de graves, de entonações mais fortes para algumas coisas dessa notícia, tá bom? É só um lead aí bem rápido. Ok. Vou ver aqui, bem rápido aqui. Atenção, acabou de acontecer um crime hediondo aqui na zona sul de Teresina. Um professor, né, está sendo acusado de assédio sexual aqui a uma aluna
E esse professor, ele é professor da Rede Municipal de Ensino, de Educação, e a polícia chegou aqui, o 6º Batalhão do bairro Promorá chegou aqui, autuou, levou o professor, que não foi identificado o seu nome, para a delegacia de flagrantes, e a nossa equipe fez toda a cobertura aqui. Ok. Ó, texto é super importante. Claro que aqui é um improviso. Mas como é que você daria essa notícia? Eu vou te dar a chance de fazer melhor, tá bom? Para a gente repetir essa mesma notícia, tá? O texto é muito importante. E a gente aprende a fazer texto escrevendo mais. Então a notícia é: professor é preso por sendo acusado de assediar alunos em um colégio, em uma escola pública. Então como é que você daria essa notícia? Vou explorar um pouquinho mais, Vanilson. Vamos lá. Ô, professor, repita só um pouquinho, que deu um corte aqui na internet. Professor de escola pública é preso por assediar aluno em escola pública. Por assediar aluna. Tá. Como é que seria isso? O senhor quer que eu descreva o ato, né? Não descreva. Como é que você daria essa notícia sendo um programa policial, sendo uma notícia policial, tá? Lembrando que numa notícia policial, diferente de uma notícia de economia, você tem que ter voz sóbria, descrição, ou seja, descritiva, tem que descrever ali o máximo de coisa, e ter a presença, obviamente, dos graves, tá? O grave, ele vai se encontrar, ele vai ser algo muito importante para a gente fazer narração de qualquer tipo de notícia, tá? Então, como você daria essa notícia que um professor foi preso por assediar uma aluna de escola pública? Bom, vou tentar aqui improvisar aqui mais uma vez. Na manhã desta quarta-feira, aqui na cidade de Teresina, um professor, que não teve o seu nome identificado, da rede pública de ensino, está sendo acusado de assédio sexual a uma aluna em sua escola de lotação. O professor foi conduzido à central de flagrantes pelo 6º Batalhão de Policiamento, 6º Batalhão da PM, aqui do bairro Promorá, zona sul de Teresina, e ouvimos o capitão do batalhão, e ele, em seu depoimento, afirmou que o professor já vinha fazendo essa prática há pelo menos 3 meses, com 2 alunas da escola. A família das alunas foi contactada, mas não quis gravar a entrevista, e estamos aqui direcionados à central de flagrantes para colher mais informações. Muito bom, Vanilson. Vanilson, claro que é improviso, precisa melhorar o texto. Então eu quero que vocês todos prestem atenção em mim aqui numa coisa, tá? Quero fazer jornalismo policial. Quero fazer jornalismo policial. 2 coisas são importantes, tá? 2 coisas são importantes. A primeira delas é de que há uma responsabilidade muito grande de você noticiar coisas que têm a ver com flagrante, com polícia, com assassinato e tal. Há uma responsabilidade muito grande. Não pode ser de qualquer jeito. A segunda delas, segunda coisa que a gente tem que entender, é que o texto precisa ser muito bem organizado, tá? Ao contrário do que a gente vê muito, gente, no jornalismo policial, a gente vê muito de qualquer jeito. Mas o jornalismo policial, por ser algo que impacta, que sensibiliza, né, pelo impacto, muitas vezes, dos acontecimentos, muito mais a sociedade, muito mais o ser humano, ele deveria ter muito mais cuidado de ser feito, certo? Tá? Então, essas 2 coisas, o texto, tá? E essa responsabilidade, unida principalmente a descrever, por isso que é descritivo, notícia policial, ela tem que ter uma voz sóbria e descrever o máximo possível dentro daquilo, obviamente, do seu contexto, do tempo do programa, do tempo da reportagem, das informações que você tem, mas tem que descrever o máximo possível, tá bom? Ok. Qual é o exercício que eu quero que vocês façam durante o período que vocês estão em casa vendo reportagens especiais? Vejam os textos, como é que esses textos estão chegando para você, transcrevam esses textos
e refaçam esses textos numa linguagem onde tenha voz sóbria, descritivo, o máximo possível de informações, e os graves, as entonações que são necessárias naquele texto, tá bom? Ok? Isso é importante. Oi, Joelma. Ó, tem aqui o textinho pequeno, que era o que eu queria improvisar naquela hora. Veja se é mais ou menos isso para me corrigir e para a gente ficar na turma. O texto que está no portal é esse aqui. ICMS unificado pode derrubar em até 70 centavos o preço do combustível no Piauí. É o que afirma o Sindipostos. É mais ou menos isso, professor? Perfeito. Voz sóbria e explicativa. O que a gente tem que explicar na economia? Que é a mesma coisa da ciência, porque são temas mais complicados, complexos, não é do cotidiano de todo mundo. Voz sóbria, explica. Qual é o elemento importante aí? Explicação. No jornalismo econômico, no jornalismo científico, que dá na mesma. No jornalismo policial, o que a gente tem que ter além dessa responsabilidade e mais de entender do texto, né? De fazer um texto legal. Descrever. Ter voz sóbria, mas também fazer a descrição máxima possível desse conteúdo, tá bom? Ok? Então, isso aqui é importante para a gente avançar para as próximas fases. Mas vamos lá, tem outros tipos de notícia, né? Que é a notícia esportiva. Como é que a gente faz uma notícia esportiva? Como é que a gente narra uma notícia esportiva? Voz pouco mais descontraída, não precisa daquela coisa taxativa do jornalismo. Thiago Leifert é um cara que mudou a narração do jornalismo esportivo. Ele mudou a cabeça de quem faz jornalismo esportivo hoje, né? Conversando com o Flávio outro dia, né? O Flávio Meirelles, que apresenta o Sport TV aqui no Piauí. Sport TV, gente? É Piauí TV? Piauí TV. Piauí Globo TV? Esporte. Não. Globo Esporte. Globo Esporte. Pronto. Vamos lá. É o Globo Esporte, fala... é o GE Piauí. Pronto. E ele me falava o seguinte, porque a Globo eles faz essas oficinas, né, para as filiais e tal e tudo mais. E ele me falava o seguinte, cara, foi um divisor de águas. Quando o Thiago Leifert começou a apresentar programas em rede nacional na Globo, todo mundo seguia um pouco mais esse lado descontraído do esporte. Antigamente, fazia-se de outro jeito, né, que era uma coisa mais presa, fazer essa narração esportiva mais presa ali, né, mais enrijecida, né? Hoje não, está muito mais descontraído. E aí tem uma carona que principalmente os jornalistas do Fantástico têm pegado, que é essa descontração no jornalismo também, no jornalismo de notícia, no jornalismo de guerra. Se a gente pegar alguns jornalistas que fazem o Fantástico, vocês vão perceber que o texto está muito mais descontraído, está muito mais bom de se conviver, enfim, de ouvir. Está muito mais narrado numa dinâmica, numa sintonia da qual eu me sinto ali conversando com uma pessoa. E é essa a dinâmica, e é essa a tendência do texto jornalístico para as outras coisas, para a televisão, tá? Então, tem muita gente que repete aqueles vícios, né, de pontuar, não sei o que, pontua, faz aquele vício e tal. Aquilo está cada vez mais morrendo. Tá? Aquilo, inclusive, em algumas redações de TVs, já não é mais necessário, sabe? É uma narração que fica muito presa a uma técnica, que é a técnica de respirar, claro, mas que não conecta tanto com as pessoas. Então, essa habilidade de fazer textos descontraídos, como é o texto do esporte, né, é muito importante. O que mais que a gente pode trazer aqui para o texto do esporte? A explicação, né? Ser sem exagero, explicar sem exagero. O cara foi chutar a bola, pegou na trave, não sei, mas sem exagero, de maneira descontraída. Tadeu Schmidt, que hoje está no BBB, e o Escobar, que hoje substituiu o Tadeu Schmidt no Fantástico, né, na hora dos gols lá, eles fazem isso muito bem. Tino Marcos é um craque, era um craque porque já saiu, fazia isso muito bem no jornalismo esportivo. E tem um outro, meu Deus do céu, me lembrem, que é um careca, Reginaldo, não lembro. O texto desse cara é inacreditável. Meu Deus, como é que eu esqueço o nome do repórter? Tá? É o então, Regis Rosen. Regis Hansen. Eu não sei se é o Regis. Acho que é o Regis. Pronto. Regis. Pronto. Esse é um texto que vocês que querem fazer jornalismo esportivo precisam seguir. Como é que eu hackeio esse cara? Eu olho lá no YouTube uma reportagem dele, pego o texto desse cara, transcrevo esse texto, leio esse texto e monto o meu narrando a mesma imagem.
Então, eu desligo aquele áudio do texto dele e faço o meu texto e depois vou narrar aquilo. É assim que a gente faz, gente. É assim que a gente faz. E a gente vai hackeando esses caras. Então, Regis Rezig, né? Acho que é isso. Vocês têm a pronúncia? Acho que é por aí. Regis Desse Rezig. jeito. Isso, pronto. Jornalismo esportivo, notícia esportiva, é nessa linha. 3 coisas que a gente precisa lembrar. Jornalismo esportivo. Ser descontraído, explicativo e comentado. Muitas vezes esses textos são comentados. Então, ser descontraído, sem exagero, explicativo e comentar também algumas coisas, tá bom? Ok? Hoje em dia, se a gente for abrir Globo Esporte de Minas, Globo Esporte da Bahia, de Pernambuco, vocês vão perceber que tá uma coisa muito mais coloquial, tá uma coisa muito mais, até de certa maneira, com charges, com alguma coisa nessa linha de raciocínio da descontração, para chamar a atenção de quem, da audiência ali, tá? Ok? Vamos lá. Política. Então, como é que seria a narração de notícias políticas? Né? Voz sóbria e explicativa, gerando credibilidade. Quem fala de política, claro que no jornalismo em todo, mas quem fala de política e de jornalismo policial, ao contrário muito do que a gente vê, tem que falar de uma maneira muito séria. Porque a política, de certa maneira, impacta todos nós. E tem um detalhe, quando você fala de política, você fala de políticos também. Com certeza você fala de políticos também. E os políticos, eles são, eu diria, um público muito especial no sentido de terem conhecimento e terem ferramentas e terem possibilidades, talvez, de processar se você não deixar as coisas muito claras. Muito claras. Então, no jornalismo, notícia de política, para a gente fazer narração desse conteúdo político, você tem que ter uma voz sóbria e muito explicativa. Muito didática, tá? Notícias de entretenimento. Não precisa nem dizer, né? Mas notícia de entretenimento você tem que ser mais descontraído, simpático, né? Como se fosse um bate-papo mesmo, com a presença de um sorriso, muitas vezes, né? O Helder Vilela, que fazia o programão, acho que vocês devem conhecer aqui do Piauí, hoje ele está em São Paulo, ele tinha uma grande dificuldade de ser repórter de rua, principalmente para cobrir polícia, porque ele é um cara muito alegre. Ele é um cara que foi feito para fazer jornalismo descontraído mesmo. E ele dizia que tinha muita dificuldade. Às vezes ele chegava para conversar com o policial ou com o delegado para saber informações sobre determinado crime, e ele fazia a pergunta de uma maneira muito descontraída. Por isso que o programão caiu no braço dele lá, né? Na época, ele fez uma proposta para a Globo, tinha um espaço na grade, e ele fez uma proposta para a Globo e caiu muito bem como uma luva para ele. Tá bom? Ok? Então, assim, narração de notícia. Nós temos aí, em geral, 5 notícias, tá? Que se enquadram nisso que eu falei para vocês. Notícia de economia, que também a gente pode pensar em notícias de assuntos mais densos, né, que necessitam de maiores explicações, tá? Economia, ciência, tudo isso se enquadra nisso que eu vou dizer para vocês. Voz sóbria e voz explicativa, com a presença, obviamente, dos graves quando necessário, tá? Notícia policial, que é o que mais rola no factual do jornalismo, né, em geral, na Globo. Voz sóbria, descritiva, então quanto mais você descreve, melhor é essa notícia no policial, essa narração no policial, com presença dos graves também, para você dar a entonação e dar os alertas necessários para aquela notícia. Notícia esportiva, e aí eu disse para vocês que há uma tendência no jornalismo de notícia normal do dia a dia, do cotidiano, jornalismo informacional, que o esporte que o jornalismo noticioso tem trazido muito do esporte, que é a descontração, que é a explicação, e às vezes no jornalismo também tem um comentário, tá? O jornalismo, a notícia narrada de política, ela tem que ter voz sóbria e muita explicação. Quanto mais explicação e gere credibilidade a respeito da notícia política, é importante. E notícia de entretenimento, descontraída, simpatia, sorriso, conversa, bate-papo, tá bom? Se a gente pega esses conceitos todos de narração da notícia e treinar, a gente se dá bem. A gente vai para qualquer lugar. Tá bom? Dúvidas nessa parte? Professor, eu vou precisar sair como combinado, que eu vou assistir a aula agora, tá bom? Eu vou assistir a aula gravada depois, tá bom?
Show de bola. Espero que esteja lhe ajudando aqui também. Tá fazendo sentido para você? Parabéns. Tá sim, nota 10, viu? Obrigado. Pronto. Deixa eu falar de um repórter que tá quase em desuso. Cara que narra, que tá quase em desuso, né? Que é o repórter que narra manchetado. Vocês já viram? Não sei se vocês conseguem visualizar. Um repórter que narra a notícia manchetada. O que ele faz? Ele fala... Faz uma notícia... Esse repórter, ele tá para morrer. Porque, na verdade, cada vez mais a televisão tem perdido seguidores, telespectadores, para o digital. E no digital, está muito mais interessante você ouvir uma notícia, né, com linguagens diferenciadas. Tá aí os youtubers que têm feito diversas linguagens e trazido isso para o nosso cotidiano, inclusive com notícias, né? Esse cara, ele está morrendo. Então, fazer jornalismo manchetado, fazer narração manchetada é bem complicado. Esse estilo, geralmente, do manchetado é usado no início dos telejornais com frases curtas e muito objetivo, tá? A gente tem que tomar cuidado. Preciso usar sempre? Não vou usar mais? Não. Depende da sua condição, tá? O jornalismo, essa narração manchetada, ela ajuda a gente a respirar, tá? Não sei se vocês veem, mas o cara fala uma frase já para falar outra frase. Quem aqui no Piauí, por exemplo, faz muito esse jornalismo manchetado, né? Tava falando até outro dia com ele. É o Weiner. Como é que é o nome dele lá da Band mesmo? Me ajude, tô esquecendo Vinícius. O nome de todo mundo. Vinícius Weiner, né? Enfim, é um colega. E ele faz esse jornalismo, blá, 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 aí respira, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o uso disso. Depende das condições em que você está para fazer esse jornalismo, essa narração manchetada, tá bom? Ok? Vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu gosto muito, que eu acho que eu vou passar algumas coisas para vocês que tem a ver com os erros e vícios de narração. Então, quando a gente começar a enxergar esses vícios de narração, comecem a procurar nas TVs, nos jornalistas que vocês assistem e acompanham, erros também nessa linha. E geralmente vocês vão ver, tá? Narração blocada, blocos, tá? Tem o mesmo tom nas terminações das frases. Vocês já perceberam? O cara termina com o mesmo tom. Parece um poema, uma estrofe, sei lá. Essas narrações, elas são um vício de linguagem. E esse cara, ele não está preparado para fazer a parada. Entende? Tá faltando o que para ele? Talvez repertório, talvez mais informações e subsídios para que ele faça isso. E aí acaba que essa técnica foi tão usada no passado que introspectou em muitos comunicadores. E a gente tem esse vício muito comum, do qual inclusive eu expliquei há pouco, que está se distanciando um pouco mais desse manchetado, desse blocado. Muitas vezes, olha só, muitas vezes para a gente produzir pausas onde não foram indicadas por vírgulas ou por pontos, isso acontece. Por isso que as pontuações são muito importantes para que a gente não faça esse tipo de jornalismo, tipo de narração blocada ou manchetada, tá? Vamos lá, deixa eu lembrar de outro aqui, gente. Boa, tá. Cantada. É um vício também que às vezes os jornalistas fazem uma coisa como cantando ali a informação, tá? Ele faz a entonação da voz elevada, com ênfase em diversas palavras que a gente tem lá no texto e no contexto dele, com pouca distribuição ou distinção das frases. Tudo para chamar a atenção do ouvinte. Então, o que acontece quando o jornalista tem esse vício, né, de fazer as reportagens, as narrações cantadas? O que acontece? Acontece que a gente vai prestar muito mais atenção na forma como ele está narrando do que na notícia. E isso é muito ruim para o jornalismo. Você perde efeito, resultado, eficiência na sua mensagem, tá? O que mais que a gente pode trazer como equívoco, como vício? Destonada. Locuções em que a entonação sobe e desce em textos, quer dizer, nos textos diferenciados. Mais uma vez aqui, importantíssimo a gente ter as frases, os colchetes, as aspas, para que a gente faça um texto cada vez mais efetivo, para dar segurança e uma credibilidade naquela informação que você está passando. Então, destonado
significa que, às vezes, o que era para dar uma entonação maior, você deu em outro lugar. E a pontuação nos ajuda muito nisso também. Muita gente usa a voz impostada, né? É aquela voz, às vezes, impostora, né? Que a gente chama com os colegas. Então, gente que tem uma voz comum, mas que quando chega na frente do microfone, imposta essa voz demais, e aí a gente tem muitas pessoas, aqui na escola a gente tem muitos, né? Em outras turmas, alunos que fazem isso, né? Que eles impostam a voz demais para gravar spots, vinhetas e tal. A voz dele é comum de um jeito, quer dizer, é de um jeito normal, mas aí quando ele vai gravar esses spots, acaba que ele dá uma exagerada, dá uma impostada, tá? Voz modulada na laringe, com ênfase em determinadas palavras, acaba fazendo com que isso aconteça. Não sou aqui nenhum técnico de fono, mas eu acho que a Virgínia vai explicar um pouco mais sobre essa coisa de impostar a voz. E tem várias situações graves com relação a isso. Primeiro, as cordas vocais. Quando você imposta a voz, você força muito mais as cordas vocais, tá? Segundo, o telespectador, ele pode entender que não é você que está ali. E hoje em dia a televisão é muito mais eu e você aqui falando eu e você, certo? E isso pode afastar também, ou pode distanciar um pouco da eficiência da sua mensagem. Linear. Eu gosto muito dessa coisa, né? Numa sintonia só, monotom. Quando a pessoa fala em um tom só, ela é uma pessoa muito chata. Observe que você está falando com uma pessoa, que a pessoa fala... Vai chegar um momento que você diz, não, tá bom, não quero mais ouvir, certo? Por quê? Porque é monotom, é linear. Essa linguagem não é legal na televisão. E é um vício que algumas pessoas comentam. Por isso que o texto de televisão ele tem que ser muito objetivo. Quanto mais objetivo, mais direto ele for, né, e curto, frases curtas, melhor é para você fugir desse monotom. Um som só, um tom só, tá bom? Esse é um vício que geralmente a gente comete porque o nosso texto ele é muito longo. E aí você fica e aí acaba nem respirando direito e vai ficar uma coisa muito chata, tá? Falamos de improviso, né? Vocês viram que a gente veio um exercício de improviso. Quando a gente improvisa, você tem que fazer algumas coisas que são importantes. Algumas coisas, tá? Nota aí. Primeiro dela, respirar fundo. Respirar é importante. Para fazer boas narrações, é importante a gente saber respirar. Manter, obviamente, a calma para falar de improviso e relaxar. Alguém já viu aquele meme de uma repórter que estava cobrindo Brasília e, de repente, ela entrou ao vivo e ela estava com o papel tremendo? Alguém já viu esse vídeo? Não é um meme, na verdade. É coitada da menina. Já. E ela vomitou no meio da parada. Vocês viram isso? Eu cheguei a ver na época. Pronto. Quem depois puder ver e mostrar para as pessoas, compartilha aí nos grupos, enfim, eu acho que é super interessante ali para a gente poder fazer uma avaliação, tá? Mas, enfim, respirar fundo, manter a calma, relaxar. Se você não faz isso, o teu improviso vai por água abaixo, porque você vai se atropelar, tá bom? Ok? O que a gente precisa para fazer um improviso no ao vivo bem feito? A gente precisa, obviamente, disso, mas a gente precisa entender do conteúdo, tá? Ok? Se você entende do conteúdo, é meio caminho andado. Depois, é uma coisa que, às vezes, algumas pessoas fogem. Você tem que começar a encarar a câmera e o microfone. Não tem jeito. Quem quer ir para apresentar ou para ser repórter, seja no rádio ou na televisão, você tem que encarar e tem que começar a perder esse medo de microfone e de câmera, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz treinando. Hoje a gente tem um celular, essa facilidade da gente ter, usar as habilidades, a tecnologia para testar as nossas habilidades de comunicação. Então, bota lá a câmera e vai lá fazendo. Faz essas dicas que eu estou dando aqui, pegando textos e tal, e vai improvisando. É assim que a gente fica bom, gente, né? Então, perca o medo, encare a câmera e o microfone. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Outra dica... Oi. O senhor teria no banco de dados da Conrádio vídeos com
esses exemplos que estão sendo dados, por exemplo, a gente recebeu muitas informações aqui sobre narração blocada, essa narração cantada, embora tenha sido muito claras as informações, mas seria interessante se a gente tivesse vídeos para poder a gente se familiarizar um pouco mais, para não cair nesses erros, porque, assim, eu confesso que eu estou com dificuldade, eu estou tendo entendimento aqui, mas eu fico com dificuldade de se eu ver, não conseguir identificar, eu queria ver os exemplos. Sem problema. Próxima aula a gente começa com a abertura de vários vídeos, olhando e tal. Enxergou, viu, não viu, tal. Aqui eu estou falando só em linhas gerais sobre narração. Mas na próxima aula a gente começa com esses vídeos, tá? Tem vários. Ratinho, Datena, não sei quem, William Bonner, Renata Vasconcelos, Renata Lopretti. Então a gente olha isso com muita categoria. Essa sua deficiência aí, quer dizer, essa sua observação, ela já estava na minha cabeça, tá? Nesse exercício aqui, nessa aula, o que eu quero? Eu quero que vocês comecem a enxergar sozinho, a tentar visualizar isso sozinho. Porque é esse exercício que vai te dar também essa sensibilidade, essa possibilidade de você também identificar. Então, quando eu digo encare a câmera e o microfone, tá claro, encara a câmera e o microfone. Quando eu digo respire fundo, mantenha calma e relaxa. Quando eu digo notícia linear, ou seja, narração linear, monotom, é aquela notícia tom, né? É uma coisa só. Quando eu falo de voz impostora, é você impostar a voz naquilo que não é a tua voz normal. Quando eu falo, por exemplo, de destonado, né? É que o tom que você está dando nessa locução está no lugar errado do texto, entende? Então, aqui, se vocês prestarem atenção, está muito mais didático, mas vai ter isso sim, tá bom? Ok? Fica tranquila que vai ter isso sim, tá? Outra coisa que é importante, se vocês tiverem uma participação ao vivo, por exemplo, fazendo uma cobertura ou entrando ao vivo em uma TV como repórter, você precisa descrever onde você está. Esse é o principal erro que a maioria dos repórteres comete, tá? Então, a primeira coisa que você faz no ao vivo é descrever onde você está. É localizar as pessoas que estão lhe assistindo para depois você passar a notícia, tá bom? Então, como é que eu pratico isso? Entendeu? De onde é que eu vejo isso? Toda vez que você vê uma entrada ao vivo de um repórter, numa TV, num programa, ao vivo, enfim, você tem que olhar duas coisas. Ele identificou o lugar onde ele está, ele descreveu o lugar onde ele está, né? E qual o clima do ambiente. Então, são essas duas coisas que, quando o repórter entra ao vivo, ele tem que dizer, antes de dar notícia. Dizer onde está e descrever onde está e qual o clima do ambiente. Se o cara vai cobrir uma greve de ônibus, né? Estamos em greve de ônibus de novo, né? Se ele vai cobrir uma greve de ônibus e ele vai lá para uma parada, ele tem que dizer, eu estou aqui na Frei Serafim, aqui tem ônibus que estão parados e eles estão em greve, tem um movimento de pessoas e o povo está na parada e tal. E nesse ao vivo, pode ser que a câmera, ele direcione esse roteiro para a câmera direcionar para as coisas. Como é que eu faço esse exercício, Iraildo? Bem, primeiro comece a olhar como é que os repórteres da televisão que você assiste, dos programas que você assiste, fazem, né? Ok? Se estiver uma apresentação, se você, por exemplo, estiver numa apresentação, informe qual o canal que você está apresentando, tá? Esse é um outro erro comum. Precisa localizar a pessoa, inclusive, qual é o canal que você está. Tem dois pontos muito positivos. Primeiro, que você reforça o canal, né? A identidade do canal. E segundo, que realmente as pessoas precisam serem localizadas. E quando eu falo desse exemplo, eu olho muito para as pessoas com deficiência visual. Pessoas com deficiência visual, elas enxergam de uma outra forma. Se você não descrever, por exemplo, elas não vão saber que canal é esse, como é que é isso. Entende? Então, isso também é muito importante e é um erro muito comum que os apresentadores cometem. Que mais que a gente pode falar? Consensos, né? Ideia que todos ou a maioria concorda, né? Podem ajudar no improviso, em alguns momentos, mas cuidado com as opiniões dos outros. Consensos demais, maioria, né? Sempre maioria, é complicado você trabalhar com isso. Você pode utilizar essas ideias de consenso, né, de senso comum, mas tem que tomar cuidado. Principalmente quando a gente fala em improviso, tá? Então isso é bem complicado, porque você precisa estar muito embasado ali e pode ser que aconteça um deslize que dê um tipo de polêmica, tá bom?
outra coisa que a gente pode falar, a gente está encerrando, tá, gente? Organizar um roteiro mental daquilo que você vai falar. Organize um roteiro mental, tá? Se a gente colocasse uma imagem de ônibus parados na Frei Serafim, como é que você, como repórter, iria narrar, descrever isso? Qual seria o roteiro? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? E aí eu já disse duas delas. Primeira é se localizar, ou localizar, descrever o lugar onde você está. Depois é dar alguma noção, ou seja, descrever como é que está aquele ambiente ali. Está parado, está em greve, não sei o quê, ônibus parados, enfim. Você descrever. E no caso da TV, você tem que tomar muito cuidado, porque se você direciona a câmera, você não vai precisar narrar ipsiliter aquilo que está ali, porque a câmera já está mostrando que os ônibus estão parados. Você vai precisar fazer textos, fazer falas que complemente aquilo, tá bom? E você trabalhe junto com essa imagem, tá bom? Sempre conclua suas frases e suas ideias. Esse também é um erro muito comum. Não tem que concluir a ideia. Por isso que no jornalismo a gente tem que ser muito objetivo. Jornalismo televisivo, mais ainda, porque o tempo é dinheiro pontualmente. É dinheiro literalmente. Ser criativo é super importante. Como é que a gente... O que é criatividade? Criatividade nada mais é do que você observar o que está posto, o que está acontecendo e tentar fazer aquilo de formas diferentes, tá? Criatividade é isso. Criatividade existe muito o mito da criatividade que você tem que nascer criativo. Ninguém nasce criativo. A gente nasce com a possibilidade de ir observando, ir consumindo e tendo repertório, e a partir desses repertórios você constrói coisas novas, caminhos novos, maneiras novas de fazer, tá bom? Então, no jornalismo está faltando muita criatividade. E no Instagram da Conrad, eu queria muito que vocês comentassem lá para eu comentar, que às vezes aqui uma coisa é a aula, outra coisa é lá. Às vezes a gente aprende muito mais com as informações e as frases do Instagram do que mesmo numa aula como essa, porque como alguém falou, às vezes é denso. O professor queria dar um exemplo melhor e tal. E é normal, hoje em dia, a gente aprender em todos os lugares, em todas as plataformas, tá bom? Ok? Então, se amanhã tiver algum post legal, comentem lá, porque eu posso comentar em cima, e aí a gente vai construindo coisas legais, tá bom? Bem, convide o público sempre para assistir os programas da emissora. Não tenha vergonha disso, tá? Só se seu programa for muito ruim, mas não tenha vergonha disso. Convide o público para assistir, tá? Indique como é que ele pode, inclusive, assistir. Isso aqui no marketing a gente usa como CTA, chamada para ação, tá? CTA, chamada para ação. É couch, não sei o que em inglês. Mas o convidar alguém para assistir o programa, principalmente quando você começa, ou até mesmo no final, é super importante. E às vezes os apresentadores esquecem disso, tá? Aproximar o tema do público, né? Contando histórias, essa criatividade que a gente tem que ter de contar história, ela é muito importante. Storytelling na comunicação é fundamental nos dias de hoje, né? A gente pode criar elementos que te dão a sensação de você estar vendo ali, concretizando aquele texto do que você está falando ali, tá? Quando você não tem imagem, principalmente, que é o caso do rádio, você precisa explorar muito isso, essa habilidade de trazer palavras mais concretas, né? Fazendo suposições, metáforas, né? Tomando muito cuidado, inclusive, com o tipo de assunto que você está trabalhando ali. Então, é importante a gente fazer isso, tá? E esses são alguns erros que eu acho que são importantes a gente pensar. O que a gente precisa fazer antes de narrar qualquer notícia? O que a gente precisa fazer antes? Primeiro de tudo, ler bem o texto. Você tem que ler bem o texto. Quanto mais você lê o texto, mais vai ficar melhor e mais seguro quando você for narrar esse texto, tá? Análise, né? Analise o texto, analise o contexto, veja se as frases estão corretas, veja se a ideia do texto está organizada, se está contando realmente uma história. Use a técnica do jornalismo. Qual é a técnica do jornalismo que a gente usa basicamente? A gente usa ali o lead, né? A pirâmide invertida. Começa com o assunto principal, tá? Começa com o assunto mais impactante, depois você vai construindo ali
com as outras perguntas que compõem o lead, tá? Se não entender uma frase, procure os erros de coerência que tem nesse texto, tá? Tem repórter que erra demais na concordância, gente. Tem repórter que erra demais na concordância. Inclusive, os grandes repórteres também erram na concordância. Então, esses pontos, eles são muito importantes e são resolvidos antes. Depois que você faz o texto, geralmente você se foca ali no texto e aí acaba narrando isso de uma forma diferenciada. Quando eu falo narração, não significa que você toda vez tem que escrever texto. Você pode organizar um mapa mental, um roteiro, e você pode falar, né, falamos aqui várias vezes de improviso, mas respeitando alguns limites. Se é uma coisa, se é um assunto muito grande, se é uma informação muito grande, né, se são muitas informações, melhor que você trabalhe o texto, tá? Tem muita repórter hoje, né, que vai pelo celular, ele monta os pontos principais ali, principalmente quando é ao vivo, e vai falando. Não tem problema nenhum a gente fazer essa pesquinha. É muito importante, é melhor você fazer essa pesquinha, aparecer pescando, do que dar uma informação errada, ou dar uma informação que não seja aprofundada, tá bom? Então esse é um outro exercício também, tá? Observar, obviamente, toda a pontuação. É importante você observar se a pontuação do seu texto está correta, está no lugar certo. Quebre as frases, né, em frases menores, mais curtas. Isso é muito importante a gente fazer, principalmente no texto televisivo. Verificar os verbos. Verbo é o que fala, é o que diz, é o que vai dar sentido à notícia, à informação. Então, o verbo, ele é fundamental, você prestar muita atenção nos verbos, tá? Verificar se esses verbos, se eles estão realmente no tempo correto, né, do contexto da informação, isso também é importante. Identificar palavras difíceis. Então, se você tem um texto, ou se você tem um contexto ali, onde você pegou informações e tem palavras difíceis, cara, pinça essas palavras e tenta substituir essas palavras por palavras mais fáceis, né, de serem entendidas. E, principalmente, use a ênfase nos textos que você que você mais precisa, né? Quer dizer, dentro do texto, naquela informação que você mais precisa. Usar a ênfase, tá? A ênfase é que vai fazer esse processo de conexão. Não falei lá em cima dos sinais, mas um dos elementos que a gente utiliza, né, no texto normal de TP, de apresentação de programa, são duas linhas, né, que a gente chama linhas transversais, duas barras, para poder dar pausas maiores com o texto que você tem que falar, tá bom? Então, essas dicas aqui, elas são super interessantes para você fazer antes da narração do texto, tá? Ok? Vamos lá. Cuidados com a voz. Como eu disse, eu estou tentando antecipar algumas coisas para que vocês, quando chegar com a fono, já estejam mais adiantados. Alimentos gordurosos, né? Gordura não é bom de jeito nenhum. Então, tenta não comer gordura, cara. Tomar refrigerante, fazer... porque esses alimentos gordurosos, eles vão... A lasanha, por exemplo, é muito gordurosa. Então, por isso que eu não vou fazer a lasanha para vocês, porque vocês são comunicadores. Então, não vai dar para fazer. Senão, vocês vão ter dificuldade de digestão e na hora de fazer o movimento no diafragma para poder falar, isso vai ter uma certa dificuldade. Tem algumas pessoas que, inclusive, dão refluxo. Essa justificativa aí foi fraca. Não colou, né? Achei fraca. Não colou, né? Automedicação. Tem muito repórter. Eu já trabalhei em algumas TVs, assim, não na produção jornalística em si, mas fazendo consultoria. E tem índices, hoje menos, talvez, porque acho que está com algum tempo que eu não faço consultorias mais específicas, mas o que acontece? Automedicação e alcoolismo, né, bebidas alcoólicas dentro das redações, é uma coisa que era muito forte, que era muito presente. Então, tente evitar as bebidas alcoólicas, né? Então, é super importante para não transpirar. Eu já vi repórter, apresentador apresentar programa bêbado, e isso é bem complicado, né? Você acaba ali uma carreira, né? Reputação, enfim, tem isso, acontece muito isso também, tá? Chega um momento que os repórteres estão tão acostumados com aquela rotina cotidiana, né? Naquele factual todo, que se dão o luxo de se desleixar e fazer aquilo de forma mais aleatória mesmo e tal, porque já está no piloto automático, fazer uma entrada ao vivo e tal e tudo mais.
Então acontece, evitem bebidas alcoólicas. Não só no trabalho, óbvio que no trabalho, mas também beba com uma moderação antes desse trabalho, porque isso vai prejudicando as cordas vocais, a mucosa, né, a rigidez da mucosa aqui, né? Eu gosto muito de cerveja, mas a minha cerveja antes era mais, hoje é uma cerveja no final de semana. E eu já fico bebo, vou dormir e acabou, né? Então desidrata também. Uma outra coisa que eu adoro também, não vivo sem, é café. Mas café prejudica a narração, prejudica a voz, prejudica as cordas vocais. Chocolate também, aí é meio que mata a minha, né? Mas chocolate também prejudica um pouco, porque tem muita gordura, né? Chá preto também, né? A gente deve evitar. Desidrata também, chá preto. Obviamente, cigarro, comidas pesadas, panelada, que é uma delícia, né? Gritar ou falar alto, como eu faço aqui, depois que eu saio dessa aula, eu venho, a garganta tá toda ferrada, né? Mas gritar e falar alto prejudica muito, né? Leites e derivados aumentam a viscosidade, né? Só para citar uma coisa que eu acho que é importante, né? Aqui eu tive meu último filho que nasceu, e é o último mesmo, né? Graças a Deus, são 4. E ele teve um problema de lactose. Então, eu fui estudar muito sobre essa coisa da lactose. Então, eu lembro muito que uma das coisas que eu li é que quando você usa derivados do leite ou toma muito leite, você aumenta a viscosidade na garganta. Então, atrapalha muito na hora de você narrar essas coisas, narrar os textos que você precisa fazer, tá? Mudanças bruscas de temperatura, você está no ar-condicionado, vai para o sol, está no sol, vai para o ar-condicionado, também atrapalha muito a gente, né? E acaba prejudicando um pouco a garganta. Partilhas, ou cristais, né? Como a gente chama, né? Tem alguns lugares que o pessoal fala cristais de gengibre, né? Eles podem resolver o teu problema ali pontualmente, mas depois podem prejudicar, porque é só um paliativo. Aí você tem aquela sensação ali gostosa e tal, mas depois pode prejudicar, né? Tossir, refrigerante, enfim. São dicas mais corriqueiras, assim, que eu acho que, inclusive, vocês já sabem, tá? O que a gente precisa fazer, então? Eu tenho que evitar essas coisas que eu falei, mas o que a gente precisa fazer, então? A gente precisa praticar esporte, comer proteína, carboidrato, fibra, fazer mastigação, boa postura corporal. Pessoa que senta errado, é muito complicado, porque você acaba machucando o diafragma, né? Equilíbrio emocional. A gente está vivendo um momento bem delicado de intolerância, de muita coisa na sociedade, nas redes sociais. Então, eu medito, não como eu deveria mesmo, assim, profundamente, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio emocional hoje, principalmente na comunicação, porque no dia a dia, os ânimos, muitas vezes, estão tão exaltados que a gente não sabe o que vai encontrar na rua. Então, meditem, né? Procurem aí a Monja Coen, que é uma pessoa que eu leio e sigo muito, né? E ela ensina de graça como é que a gente medita, respirar. Acho que isso é super importante, né? Exercícios de aquecimento vocal, a gente fez alguns deles, principalmente de dicção, tá? Exercício físico, importante atividade física. Fruta, hidratação, repouso, né? Antes do discurso, né? Se você vai apresentar o programa, faça um repouso antes, tal. Enfim, comer mel, é importante beber mel. Não sei se a gente, como eu bebe mel, né? Que é líquido, né? Bebe mel com limão, se você puder e tal. E, enfim, sucos cítricos também é muito bom, ajuda. E um alimento que é fundamental para quem vai fazer narração é a maçã. A maçã é estridente, né? Então ela limpa as cordas vocais e te ajuda a fazer uma narração mais limpa, ter uma voz mais clara, tá? E agora eu vou falar, para a gente encerrar, de duas coisas que são muito importantes. Postura e locução, eu acho que é super importante a gente entender aqui um pouquinho sobre isso. E também da postura vocal, tá? Na postura e locução, né, primeiro o que é isso? É você ter postura vocal. Ou você fala alto, ou você fala mediano, ou você fala com vibrações intercaladas, ou você faz com voz sóbria, ou enfim. Postura vocal é muito a característica que a tua voz tem, né? E aí, por que a gente precisa ter postura vocal? Para que as pessoas criem uma identidade com a gente. Que as pessoas criem essa identificação. Uma das coisas que é importante para a gente ter essa postura vocal, principalmente para a locução, qual é, Patrício? E a de Adinael? Procurar uma posição adequada. Eu lembro de uma entrevista que a Cristiane Sequer fez com Joel Silva, em um programa que a gente tinha, que a gente chamava Ouvir Ciência. E eu lembro que o Joel Silva, quem
não é do Piauí, o Joel Silva é um radialista muito conhecido na cidade, aqui no estado do Piauí, e a Cristiane Sequef também é uma jornalista muito conhecida. E eu fiquei impressionado. Oi? Interrompendo aí, desculpa. Tem uma aluna querendo entrar aí. Verifica quem tá tentando entrar na sala. Ah, beleza, já botei. Acho que eu coloquei, né? Coloquei aqui. Então, assim, como eu estava falando aqui. O Thiago, esse tempo que pede, ele não conseguiu entrar ainda. Oh, meu Deus do céu, cadê esse povo? Thiago Freitas acabou de falar aqui comigo. Aí eu disse pra ele... Entra aí, Thiago. A internet dele tá ruim. Ah, então, ok. Tô aqui. Mas me avisem, tá? Pode interromper, tá? Então, assim, o que tinha nessa entrevista de interessante Joel Silva e Cristiane Sequef, tá? Cristiane Sequef com uma postura muito ereta, muito firme ali. Então, quando você senta ereto do jeito que eu tô aqui, a gente tem uma liberação, né? E uma posição da qual favorece muito o diafragma do útero aqui, enfim. E essa voz ela vai sair muito mais limpa, com mais força, entende? Então, isso é muito importante. Postura e locução tem muito a ver com esse item, tá? Manter o abdômen relaxado é muito importante para que a gente fale bem. Livre, inclusive, de pressões. Então, se você sente assim, senta desse jeito. Em cima do bucho, como a gente diz aqui no Nordeste, Leandro, acaba dificultando um pouco essa sua respiração, tá? Ok? Posicionar o microfone mais ou menos entre 4 dedos, dependendo da marca do microfone, 4 dedos de distância, né? Tem algumas pessoas que sugerem 15 centímetros, 6 centímetros, mas eu acho que 4 dedos é muito bom, depende do microfone, se ele é unidirecional, ele tem uma captura mais direta ali, tá? Ok? Colocar o texto na altura dos olhos, não abaixo, mas o texto tem que estar aqui na tua altura, na altura dos olhos. O TP das TVs é muito nessa dimensão. O TP é o teleprompter, que é aquela televisão onde os jornalistas leem os textos, tá? Posicionar meu Deus do céu. Mais, gente. Permaneça com o tronco alongado, né? É uma coisa que eu faço muito, tento fazer muito, mas de vez em quando eu me analiso, outras pessoas me dizem, a Bruna reclama muito, você senta de mau jeito, tá aí meio despojado e tal. Então, se você tem um tronco mais alongado, mais firme, você consegue fazer uma locução muito melhor, né? A Joelma talvez seja muito craque nisso aí, porque ela tá lá na rádio, enfim, já faz lá muitas dessas peripécias na TV. Respirar fundo antes de começar a locução. Tem que respirar. Narração tem muito a ver com respiração. E respiração tem muito a ver com educação. Se você tem uma educação, se você educa seu corpo para ter uma postura vocal diferenciada, você com certeza vai fazer boas narrações, tá bom? Nas locuções sentados, é importante ficar realmente ereto, não encostar no encosto da cadeira como eu estou aqui, deixar um pouco afastado, tá? Descansar quando não estiver falando, usar o encosto da cadeira quando não estiver falando, e evitar ficar com o corpo rígido, tenso. Geralmente, o nervosismo, né, a timidez, né, que é uma das coisas que atrapalha muito a apresentação do programa, essa timidez deixa a gente muito tenso. Então, na aula que a gente vai começar na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente rebate um pouco essa questão da timidez, tá? Postura vocal. Antes de começar, respirar fundo, levantar, né, pescoço ereto, ombros eretos, né, puxar a cabeça, um exercício que a gente faz muito, puxar a cabeça para o lado, para o outro, 10 segundos de cada lado, isso é muito importante, parece meio maluquice, mas isso é muito importante, levar a cabeça para trás, para frente, esses exercícios ajudam muito a gente a ter uma postura vocal muito melhor, né, a língua, trabalhar um pouco a língua, como é que a gente trabalha a língua? Os trava-língua, né, que eu passei para vocês há pouco, mexer um pouco com a face, principalmente quem faz televisão, precisa mexer com esses músculos aqui, fazer exercício de mexer esse músculo, né? Diafragma, como é que a gente trabalha o diafragma? Tem um exercício que a gente faz muito, que eu faço muito, que é os S's, tá? Então, S, o som de S, você fazer esse exercício, isso força muito o diafragma e vai tornando o teu diafragma
resistente, tá? Então, narração é como se fosse uma espécie de academia mesmo. Você tem que mexer com o seu aparelho vocal, mas ele tem a ver com várias coisas, com a sua postura corporal e, principalmente, claro, que vai interferir ou não, de maneira positiva ou não, na tua voz também. As pregas vocais. Usar os U's, né? Tem um exercício do U. Então, Patrício. U, né? Os S's e tal. Certo? Bem, de maneira bem rápida, é isso, né? A gente tem aqui, eu preparei aqui, deixa eu ver se eu acho, gente, 2 textos, só para a gente finalizar, 2 textos de off, tá bom? 2 textos de off. E aí eu queria que a gente fizesse, a partir dessas dicas agora, a leitura desse texto. A gente vai dividir ele em três pessoas para fazer esse texto, tá? Só esse exercício aqui. E eu vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem em casa também. Amanhã eu já mando isso. Professor, enquanto o senhor procura aí, falando da postura vocal também, que é muito importante, que eu já caí nessa algumas vezes, é a questão de prestar atenção no que você vai comer antes de locutar, antes de narrar. Por exemplo, o chocolate é um veneno, porque o chocolate, ele cria uma baba na sua garganta, e aí você, por várias vezes, não vai conseguir locutar nem narrar de uma forma limpa para o ouvinte ou para o telespectador, porque realmente fica como se você tivesse com ele aqui, como se não digerisse ele de forma alguma. Então, assim, água é importante, né? A água é muito importante. Hidratar, com certeza. Hidratação é fundamental. Eu estou aqui com o meu copo verde. É o copo do Hulk. O meu filho chama o copo do Hulk. Verdade. Ó, tá? Por que eu acho que isso é importante? Porque a próxima aula, a gente já vai passar a atividade da apresentação do programa de vocês. Então, se vocês não tivessem essa aula aqui, talvez viriam muitos problemas. E como eu identifiquei na reportagem, vocês pediram muito voz, postura, não sei o que e tal. Então, estou trazendo agora para a gente trabalhar um pouco isso e nos antecipar um pouco do que a Virgínia vai falar com vocês sobre fono. Ela vai dar, obviamente, alguns conceitos mais aprofundados com vocês, tá bom? Eu vou conversar com ela, inclusive para que ela faça uma mentoria ao vivo aqui com vocês também, para que tire mais dúvidas, tá bom? Para a gente finalizar, tá? Foi uma aula muito mais técnica aqui, né? Enfim, eu falei o tempo inteiro e tal, tudo mais. Gosto quando vocês falam, mas eu precisava passar todos esses conceitos e essas dicas aqui. Para a gente finalizar, Vanilson e Joelma, indiquem 2 pessoas que poderiam fazer esses 2 elementos aí, né? Que a gente vai falar na próxima aula, elementos de apresentação de programa. O que eu preciso saber dos elementos elementos jornalísticos para apresentar um programa. Então, aí tem uma cabeça e tem um off. Indiquem 2 pessoas. Indica um, Joelma, e Vinilson indica outro. Eu indico o Ian. Ian, muito bem. Ian, sugestão de cabeça, tá bom? Sugestão de cabeça. Tu vai ler esse texto aqui, mas não lê agora, não. Tem outra pessoa? Vanilson. Professor, eu indico, deixa eu ver aqui. Eu indico o Patrício. Patrício. Vamos lá, Patrício. Off 1, tá bom? Aqui é um pedaço de uma apresentação com reportagem, né? Então, depois vocês vão ver isso completo. Na outra aula, acho que vocês vão ver isso completo. Mas aqui é só um pedaço. Elementos da reportagem. Então, Ian, vai, cabeça, sugestão de cabeça. Agora, lê para mim, pensando em todas essas dicas que a gente falou aí. Tá bom? Todas essas dicas. Vou tentar, tá? vou tentar. Vamos lá. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Manaus descobriu um esquema de descarte de lixo industrial em terrenos sem tratamento em Manaus. O crime teria uma motivação financeira em cima de uma falha no destino desses resíduos na capital. Muito bem, voz sóbria, pontuada, né? Várias coisas aqui para a gente poder observar, tá? Então, se a gente for acompanhando o Ian na fala dele, o que a gente vai ter? Ele vai dar ênfase em algumas coisas. E onde é que a gente dá ênfase? Geralmente, a gente dá ênfase, não
toda vez, em todo o texto, mas a gente dá ênfase nos verbos. Nos verbos, tá? Os verbos têm força, os verbos dizem, os verbos, eles têm ação, tá bom? Vamos ouvir de novo o Ian. Ian, gostei tanto que a gente vai repetir. Vai. Ah, meu Deus, vamos lá. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Manaus descobriu um esquema de descarte de lixo industrial em terrenos sem tratamento em Manaus. O crime teria uma motivação financeira em cima de uma falha no destino desses resíduos na capital. Tudo bem, entenderam? Outra coisa, percebam que tem uma barra e tem duas barras. Uma barra é uma pausa curta, duas barras, uma pausa maior. É assim que a gente coloca os textos no TP, tá bom? Esse texto aqui tem um erro. Quem é que me apresenta o erro desse texto? Não é que é um erro, mas ele tem uma coisa que está em excesso. Tem uma coisa que está em excesso. Não precisaria. Uma. Uma. Além do ponto final, tem as duas barras, não é não, professor? Não, tá tranquilo aqui. Isso tá certo. Tranquilo. Eu acho que dava para. Eu acho que dava para substituir. Teria uma motivação em cima de uma falha, repete. Acho que daria para subtrair. Uma motivação de uma falha, né? Então, poderia se melhorar isso aqui, né, Ian? Exato. Sugestão. Deixa eu ver. Se fosse, talvez, mais de uma falha, né? Poderia colocar em cima de falhas no destino uma motivação financeira atribuída à falha no destino do resíduo na capital, algo assim. Ou em Manaus, será que dá certo repetir? Eu acho que é o ponto que está depois de tratamento, que não conclui a frase, né? Não? Aí tratamento, aí ponto em Manaus. É, Vera. Então poderia subir, ó, a gente foca tanto esse ponto não é no aqui. miúdo. A gente foca tanto no miúdo que esquece. Poderia substituir em Manaus em pontos da capital, talvez. Olha, pontos da capital. Beleza. É esse nível de detalhe que eu quero que vocês aprimorem no dia a dia, quando vocês verem texto, tá? Então, é aqui o ponto. Não há necessidade disso aqui. Eu já falei em Manaus aqui, entendeu? Sim. Então, aqui é desnecessário essa parte. Mas, professor... Oi. Professor, mas eles poderiam ter descoberto numa cidade vizinha. Câmara, eles poderiam botar um sinônimo de Manaus para não repetir, mas tem que informar que é na capital. O segundo, que eu digo, em Manaus. Em Manaus é onde descobriu. O Câmara de Manaus foi quem descobriu. Então, o em Manaus não é que esteja errado, é porque não repetir Manaus que fica estranho. Poderia dizer capital, como a colega disse, ou sei lá o quê. Perfeito. Então, capital, sinônimo. O que não é que é errado, como você disse? O que aqui é necessário a gente refletir? Quando a gente repete palavras dentro de um texto, principalmente de texto de TV, né, a gente está mostrando ali, está indicando ali pouco repertório, tá? Então, quanto mais repertório tem, mais palavras você conhece. Se você conhece mais palavras, mais sinônimos você tem, mais possibilidade de não repetir as palavras, você tem mais possibilidade disso. Então, um detalhe aqui, o Léo foi na mosca, e isso aqui, Manaus, não precisaria ser repetido. Eu poderia procurar um sinônimo adequado para colocar aqui. Tá bom? Ok? Ian, muito bom. Professor, o senhor estava falando, era das frases, não das pontuações, não é isso? Isso também. É porque eu entendi que era as pontuação. Tá. Agora eu entendi. Beleza. Ian, se você for pro meio da rua, fazer uma reportagem à frente da Câmara de Manaus, fazendo um texto como esse, colocando esse teu óculos de grau aí, né? Fazendo a barba, né? Estando ali bonito, porque a roupa ajuda, né? Infelizmente, enfim. E você fazendo um texto como esse aqui, né? Ou então, claro que a cabeça você faz no estúdio, tá?
mas se você fosse fazer essa passagem, fosse fazer isso aqui como passagem na frente da Câmara de Manaus, seria perfeito. Sua dicção tá boa, tá tranquilo e tal. E não deixa nada a desejar. A gente se interessaria por essa notícia. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a acreditar. Vocês podem fazer. Um texto como esse, todos nós podemos fazer. Tá bom? Ok? Vamos pro Patrício, pra gente encerrar? Patrício, tá contigo, Oi. tá? Tá contigo. Tá ok, então. Tá vendo aqui, Patrício? Tô, até tratamento no caso, né? Vou tirar isso aqui, Patrício. Vou deixar só isso aqui. Ficar melhor. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Agora vamos fazer o seguinte, Patrício. Faz de conta que você está fazendo a reportagem, é um off da tua reportagem. Me empolga, me deixa aqui empolgado. Eu quero assistir essa reportagem. Vamos lá. De novo, firme. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Ó, Patrícia, aí a gente já traz uma outra coisa que é muito importante na narração, que é a interpretação do texto, tá? Você está lendo o texto, tá? Ler o texto não passa credibilidade, tá? Importante que a gente tenha interpretação. O que nós vamos, Patrícia? A gente vai trabalhar isso com calma, tá bom? Fica tranquilo. Interpretação de texto, mas em outro momento, não agora. Queria, Patrícia, que você indicasse alguém para falar esse texto. Deixa eu olhar aqui a galera aqui, só um minuto. Ligeirão, tá? Nós só vamos sair daqui quando alguém narrar esse off top de linha. Porque não é possível. Tá certo. Tá errado, né? Vamos lá, ligeiro, Patrícia. Tem muita gente aí, bora lá. Uma mulher, rapaz. A Juliana. Juliana tá aqui, Juliana? Pode falar? Juliana, tá ouvindo a gente? Acho que não. Juliana? Tá ouvindo? Patrícia, indica outra pessoa. Acho que a Juliana deve estar com Ela problema. tá falando. Ah, tá. Tá ouvindo? Juliana? Tô ouvindo agora. Em alto bom som. Vai, Juliana. Me ajuda aí. Pronto, vamos Pra lá. gente ir embora. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Eu vou te dar a chance de fazer de novo, ainda não saiu do jeito que tem que ser. Presta atenção nas entonações e nas pontuações. Entonação, você sobe o som naquilo que você quer destacar no off. Vai lá. Franca de Manaus são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Ok. Não tá bom ainda não. Mas calma, tu vai indicar Tá bom. uma outra pessoa. Indica uma outra pessoa aí. Vou passar a bola aqui para Jane. Jane, vamos lá, Jane. Ver aqui se eu estou enxergando direito a letra, que eu estou um pouco de febre, mas vou tentar, né? Quer que eu aumente, Jane? Realmente aí. Aumentada. Por conta da pontuação mesmo, estava ruim para ler. Ficou melhor assim. Jane? Opa, vamos lá. Vamos.
anotei. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita... Pessoal, não dá para ler direito, não. Ok, indica uma outra pessoa, Jane. Não estou conseguindo ler direito. Aqui é muito pequeno, eu tenho que ficar abrindo aqui a tela, ó. Tranquilo, indica uma outra Viu? pessoa, Jane. Indica uma outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Questão de honra, vocês só vão sair daqui quando vocês fizerem isso direito, não é possível. O Vanilson. Para tentar de novo. Vamos lá. Professor, Vanilson. Oi. Posso tentar depois do Vanilson aí, para o senhor me avaliar? Pode sim, vamos lá. Vanilson, contigo. Professor? Nos libere, Vanilson. Não, rapaz, é que eu estava aqui na reunião aqui. O que é para eu fazer aqui? Lê esse texto aqui, de acordo com as técnicas, com as dicas que a gente deu aí. Faça esse off como um repórter top de linha. Vamos lá. 21 empresas, entre elas multinacionais, da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade, são toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Vanilson, indica uma outra pessoa, não foi legal. Também achei que não. Indica uma outra pessoa rápido. Quem é o próximo? É o Adinael? Adinael, muito bem. Opa. Bora lá, me diga aí se eu estou certo. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Tudo bem. Adinael, indica outra pessoa. Não tá legal ainda, não. Eu vou misturar aqui o texto mais, tá bom? Deixa eu ver Rápido. aqui. Tem a Rochelle aí. Rochelle, cadê tu? Rochelle, pode ser a Rochelle. Eita, vamos tentar. Libere a gente, Rochelle. Tá bom. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto sem qualquer tratamento. Ok, tá bom. Mas ainda falta um pouquinho. Indica uma pessoa, Rochelle. É a última, tá? Quem vai liberar a gente aqui? Eita, deixa eu ver quem tá aqui. Jandira. Jandira, libera a gente, Jandira. Quero jantar. Vamos lá. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Tudo bem, Jandira. Acho que vocês liberaram a gente. Deixa eu dar aqui a dica, gente. Quando vocês fizerem texto, vocês têm que prestar atenção nos verbos. Os verbos são o que comunica, o que dá força, o que dá ação, tá bom? Então, se necessário, vocês podem usar conteúdos de aspas, tá lembrado? Colchetes, tá? Ou vocês podem, para facilitar a vida de vocês, apenas sublinhar aquele que está mais ali que você quer dar destaque, tá bom? Eu queria pedir mais uma pessoa, porque eu ainda não vi o material, mas eu vi muito entusiasmo do Léo em melhorar essa coisa da velocidade da voz, da cadência da voz. Então, Léo, tá aí, Léo, me mostra. Pronto. Me mostra. 21 empresas, entre elas multinacionais da Zona Franca de Manaus, são suspeitas de descartar lixo industrial em aterros clandestinos. Resultado de uma investigação feita há pelo menos 2 meses
pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da cidade. São toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto, sem qualquer tratamento. Ok. Entendeu que ficou faltando aí umas cadências, né? Entendeu? Gente, não tem como eu ensinar vocês isso. São vocês que têm que treinar essas paradas, tá? Eu vou colocar isso aqui no chat e vocês vão dormir com esse texto. E me tragam direito na próxima aula, por favor. Tá bom? Só no chat. Alguém copia e compartilha aí com todo mundo. Ok? Olha. Alguém joga lá no grupo. Boa, tá? Então, façam, refaçam, deem um ritmo, tá? E vejam como é que vocês estão ficando. Ó, todos têm condição de fazer esses textos, todos têm condição de narrar esses textos, tá bom? E, assim, próxima aula, a gente se encontra, né? E vamos continuar nesse processo aí de aprender mais. Gente, então vamos lá. São toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Multinacionais da Zona Franca. Você ouviu Aulas Podcast. Realização Escola com Rádio.